Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Da CLT ao Empreendedorismo, que eu conto a minha jornada empreendedora do começo até os dias de hoje. No primeiro vídeo falando dos meus insights na infância, o que eu gostaria de fazer, o que eu estudei, as primeiras sacadas de que eu tinha uma pegada empreendedora, o que eu comecei a trabalhar até o momento que de fato eu resolvi empreender. No segundo vídeo, que é o anterior a esse, eu comentei os meus primeiros negócios, as minhas primeiras impressões como empreendedor, os meus erros, meus acertos, as minhas paranoias, a minha síndrome de crescimento. Tudo isso eu fui falando de maneira muito leve, muito vida real para vocês, até o momento que de fato eu resolvi o quê? Crescer, expandir, aumentar as fontes de renda, que é aqui que eu vou falar para vocês como que se tornou. Bom, no último vídeo eu falei pra vocês do quê? Como eu convenci o Johnny a expandir um grupo. Eu não tinha dinheiro, nós não tínhamos dinheiro. Começamos com aquela casa que nós tínhamos a trazer negócios. Como que nós trouxemos? Comecei a espalhar no mercado que nós tínhamos capital para investir em negócio. E quem quisesse empreender, que trouxesse as ideias pra gente avaliar. Por conta dessa energia que eu coloquei no mercado, começaram a aparecer oportunidades. De novo, não tinha dinheiro, mas eu queria estar na frente da pessoa, porque lá eu abraçava, laçava de algum jeito se eu gostasse da oportunidade. Começaram a surgir várias oportunidades. Não necessariamente nessa ordem cronológica, vou contar um pouquinho das principais. Trouxemos uma agência de marketing digital, uma empresa de hospedagem de sites, uma software house que fazia aplicativos e softwares para diversas empresas, uma agência de publicidade offline que organizava eventos. Em algum momento gerenciávamos também carreira. Foi aí que nos introduzimos de fato nesse universo das celebridades. Foi bem legal em termos de networking e oportunidades que foram sendo geradas por conta disso. Entramos em sociedade num software de gerenciamento de clínicas e hospitais veterinários, uma infoprodutora que nós trazíamos vários projetos, vários youtubers, influencers do mercado, trazíamos a bordo, coproduzíamos um produto, um curso e vendíamos no mercado. Dentro ainda dessa empresa de infoprodutos, a gente inclusive tinha várias microsociedades de projetos específicos que nós fazíamos. Dentro ainda daquele universo da casa existia uma produtora de fotos e vídeos com uma pegada mais documental. E em outro momento chegou a ter uma produtora também de fotos e vídeos mais relacionados ao mundo corporativo, fazendo conteúdo para as redes sociais, internet e tudo mais, com graphic motion, animação e etc. Uma startup médica que a gente começou a ter ideias revolucionárias que inclusive estão crescendo muito e podendo de fato revolucionar esse mercado. Para amparar toda essa estrutura, nós montamos uma célula de contabilidade administrativa, trouxemos contadores, administradores para gerenciar tudo isso, por conta da quantidade de CNPJs, era mais fácil fazer tudo isso dentro de casa. E não para por aí, tivemos também outros negocinhos que foram acontecendo no meio do caminho, já investi em cantor de funk, putz, cara, tem de tudo na minha trajetória empreendedora. E aí você pode estar pensando, Felipe, que loucura, cara, como que você fez isso? Também não sei. Olhando para trás, é muito divertido tudo isso. Olhando para trás, foi extremamente valioso tudo isso. Olhando para trás, faria tudo de novo, mas eu descobri na prática, gente, que não é uma boa ideia que faz o negócio dar certo, que não é um bom nicho de mercado que faz você ganhar dinheiro, e sim a execução disso. E quando, em algum momento, com vários CNPJs, chegamos até 11 CNPJs ao mesmo tempo, comecei a perceber que a gente estava todos eles crescendo, comecei a sentir uma necessidade de tempo gigantesca. Eu não tinha mais vida. Naquele ano seria o ano do meu casamento, organização de festa, lua de mel. Eu não conseguia nem conceber a possibilidade de ficar 15 dias de férias, porque era justamente o tempo que a gente tinha programado de lua de mel. Só de pensar nisso me dava calafrios. Ah, esqueci, em algum momento também, no meio de tudo isso, nós viramos sócios de um torneio de pôquer. Inclusive é o maior torneio de pôquer do mundo, chama WSOP, World Series of Poker. É a Copa do Mundo do Pôquer, que nós fomos para Vegas e trouxemos pro Brasil. Bom, gente, oportunidade pra caramba que não vem ao caso nesse vídeo contar os detalhes pra vocês. Cada mês da minha vida nesse período daria pra gente fazer um vídeo de 1h30, mas eu vou contar aos poucos na trajetória do YouTube, conforme eu vou construindo isso, inclusive cada tipo de empresa que eu criei, quais foram as dificuldades, os erros e os acertos, como montar uma empresa de marketing digital, quais foram meus erros, meus acertos. Vou preparar vídeos específicos desses momentos para vocês aqui no YouTube. Mas por enquanto eu tô dando esse overview pra gente conseguir seguir a linha de raciocínio. E foi aí que eu percebi que bons negócios e bons nichos não dependem somente de uma boa ideia, e sim de uma boa execução. E para uma boa execução você precisa de boas pessoas. E para ter boas pessoas você precisa de bons sócios. Não que os meus sócios eram ruins, jamais. Todos eles são meus amigos, praticamente todos. Não que fizeram mal a mim, mas fizeram mal para pessoas próximas a mim. E eu não gosto muito dessa coisa. Eu tenho uma ética muito bem alinhada. Então quando eu vejo que algumas coisas saem aqui da retinha, tchau. Pelo menos para mim não faz sentido manter a amizade. Com certeza você está avaliando isso que eu estou falando, e se você ainda talvez não passou por um problema de sociedade, parabéns. Mas talvez você ainda passe. Por isso que é importante na hora de escolher sócios, definir atividades complementares técnicas, porém valores e muitas vezes
momento de vida semelhantes. Eu comecei a entender que não era isso que ia fazer os negócios darem certo. Inclusive, eles estavam dando certo, mas estavam demandando muito do meu braço, da minha mão, a fazer as coisas acontecerem. Meus sócios, apesar de serem bons tecnicamente, faltava muito gestão, muito maturidade empreendedora, muitas vezes até a garra de fazer as coisas acontecerem, naquele momento que a empresa está precisando muito de você, que é aquela hora que eu não sugiro, mas acontece de você ter que trabalhar muitas horas, eu muitas vezes não podia contar com eles para isso. E aí foi quando eu e o Johnny começamos a avaliar. Todos os negócios dando certo, a gente precisa focar, senão a gente vai ficar louco. Pensa, a gente cria negócios para aumentar as fontes de renda e para entrar no mundo da tecnologia, porque a empresa de vidro não tinha. Conforme nós fomos expandindo várias empresas ao mesmo tempo, nós chegamos a ver que nós tínhamos 11 CNPJs dentro de casa. Todos esses CNPJs tinham oportunidade de crescimento, mas muitas vezes os sócios não conseguiam andar sozinhos, não conseguiam escalar sozinhos, e mesmo que eu trazia de certa forma essa consultoria, essa mentoria para que a gente conseguisse escalar, muitas vezes eu mesmo precisava pôr a mão e não conseguia pôr a mão em tudo. E foi quando, por conta do WSOP, o evento que eu praticamente me dediquei por 2 meses ininterruptos para fazer o negócio acontecer junto com todos os outros sócios, que eu percebi que vários negócios nossos estavam degringolando. E foi o estalo de que, Felipe, se você sair de lá, ferrou. E aí isso me deu um peso gigantesco, porque eu não estava deixando na mão de funcionários, eu estava deixando na mão dos meus próprios sócios. E aí comecei a reavaliar até onde eu tinha feito boas sociedades. Pessoas do bem, mas talvez em momentos diferentes. E eu tinha pouco equity ainda para colocar tudo aquilo nas minhas costas para fazer as coisas acontecerem. Eu e o Johnny sentamos e começamos a avaliar quais eram os negócios que faziam sentido ou não. E começamos a sair de todos eles. Até um momento que, inclusive, eu comecei a reavaliar a minha própria sociedade com o Johnny, que era o sócio genuíno de tudo aquilo. Mas, apesar de a gente se dar muito bem, a gente é amigo até hoje, como eu disse, os nossos momentos de vidas eram totalmente diferentes. Nós, enquanto sócios, enquanto profissionais, nunca tínhamos atrito. Os atritos que nós tínhamos eram atritos normais de uma sociedade que um cobra o outro para as coisas melhorarem. É igual o jogo de futebol. O cara chutou pro gol sem ângulo e você tava lá na área sozinho, você vai brigar com ele porque não cruzou. Aquela briga de ganhar jogo, sabe? Mas assim, de resto, nós nunca tivemos briga especificamente referente ao negócio. A maioria das nossas brigas eram porque os nossos momentos pessoais estavam totalmente desalinhados. E isso gerava pressões para nós próprios dentro da empresa. Enquanto eu queria A, o Johnny queria B. Enquanto eu cobrava C, o Johnny estava querendo ficar no D. Enquanto o meu momento de vida pessoal me cobrava F, o momento de vida pessoal do Johnny cobrava G. E aí, esses atritos foram desgastando a relação e eu, em algum momento, falei, não quero mais. O Johnny vai ser meu amigo pro resto da vida, eu seria sócio do Johnny pro resto da vida, mas eu não quero ser sócio da vida pessoal do Johnny. Eu tenho a minha, ele tem a dele, a gente precisa saber dividir, não tá dando, é hora de dividir. Como eu já entrei numa empresa existente, mesmo que era uma única empresa dentro daquele pool que nós já tínhamos, eu falei, Johnny, fica com tudo, vamos fazer o valuation, tô indo embora. Mas nessa conversa, através de muita negociação, ele deixou claro que ele não se via mais no negócio, nós acertamos um valuation, eu comprei a parte dele, era uma empresa que estava endividada naquele momento, inclusive por conta de tudo que nós fizemos, nós bancamos todas as empresas a funcionarem debaixo da nossa cascata, com a gente pagando por tudo, reformamos aquela casa, apesar de a gente dar lucro, nosso lucro foi todo direcionado para tudo isso e ficamos sem lucro. Muitas vezes negativo no prejuízo mês a mês, porque o nosso lucro estava comprometido e a gente ficou endividado. Inclusive, se naquele momento nós não tivéssemos dívida, talvez o caminho mais sensato seria a gente fechar a empresa. Seguiria sua vida e tudo maravilhoso. Mas não dava, porque nós tínhamos dívida. Então, um tinha que assumir, eu assumi. Não que eu assumi uma bucha, porque era uma boa empresa, naquele momento estava bem delicado. Eu lembro que naquele momento que aconteceu a divisão, o meu financeiro chegava em mim com 2 boletos para pagar e falava qual a gente paga porque a gente não tem caixa. Com a saída do Johnny veio a bordo da Raíssa, a minha sócia que ajudou muito a minha vida a prosperar. É uma pessoa essencial para tudo isso que a gente construiu. Da mesma forma que eu gosto de viajar, vislumbrar, criar estratégia, pensar em novos negócios, a Raíssa é uma pessoa que põe a bola no chão, faz as coisas acontecerem, tem uma inteligência operacional fora de série, sabe, tem uma memória que eu nunca vi na minha vida, tem uma capacidade analítica, é uma pessoa sensacional. Entrou na minha vida assim para fazer as coisas acontecerem. Foi uma junção, um casamento inexplicável que os negócios voaram.
Ainda depois da saída do Johnny com a entrada da Raíssa, nós mantivemos alguns negócios na empresa, no grupo. Tentamos muitas vezes fazer dar certo, inclusive esses negócios com mais tempo que eu tinha para me dedicar cresceram, mas ainda assim em alguns momentos cruciais de virar a chave, de fato virar um negócio grande, eu não tive o respaldo dos meus sócios e foi quando, junto com a Raíssa, nós decidimos de fato sair de tudo. E ao sair de tudo, voltamos ao que éramos, numa empresa de vidro. Estávamos numa casa muito linda na Vila Mariana, com ping-pong e tudo mais, mas para vidro não estava funcionando tão bem e foi quando nós resolvemos sair da casa e ir para uma área fabril, focar as nossas energias para fazer as coisas crescerem. De fato, começaram a acontecer, porque nós reduzimos custos, tiramos todas aquelas empresas que estavam dependendo do nosso faturamento como vidro para pagar os custos delas e começamos a de fato fazer a empresa acontecer. Com uma dívida altíssima que perdurou por 2, 3, 4 anos algumas delas, mas começamos a trabalhar e pagar. Depois de mais ou menos 6 meses, 1 ano que a gente estava sozinho naquele negócio, nós conseguimos enxugar nossas contas e começamos a ver que a empresa começou a ser lucrativa, mas todo esse lucro que ela estava dando ainda assim estava sendo dedicada à dívida. Então no final das contas, eu via que eu estava lucrando, o meu EBITDA era positivo, mas as minhas dívidas estavam fazendo com que a minha margem líquida de fato fosse zero, muitas vezes até negativa. Eu tinha uma demanda de break-even gigantesca, muitas vezes eu não conseguia bater esse break-even e falamos, precisamos expandir. Eu estava com um trauma gigantesco de expandir, porque eu já tinha tido experiências negativas, apesar de valiosas, como eu falei, jamais eu voltaria atrás e faria alguma coisa diferente, porque isso foi essencial para o aprendizado, para o know-how que eu tenho hoje, porque graças a isso eu tenho uma abrangência sensacional de possibilidades para os meus negócios, mas nós começamos a expandir dentro do universo do vidro, criando um ecossistema um pouquinho parecido com o que a gente tinha feito, porque naquele momento no digital, entrava um cliente para contratar a empresa A, acabava contratando a C e a F, e agora nós começamos a pensar nisso dentro do universo do vidro. Criamos evento para vidro, tanto focados em arquitetos, quanto focado no próprio vidraceiro, que é, querendo ou não, uma base da pirâmide que é importante para as coisas crescerem. E, gente, nos últimos 2 anos, o crescimento que nós tivemos enquanto grupo foi sensacional. O poder do foco é uma coisa que vocês não têm ideia. Qual foi o nosso erro? Lá no passado, a empresa de vidro que vinha crescendo, a síndrome do Shark Tank fez a gente focar em outras coisas e muitas vezes não explorou o máximo que aquela empresa poderia entregar. Depois, quando percebemos isso e fomos explorar, descobrimos que já era talvez tarde demais por conta das dívidas que nós havíamos contraído. Mas por conta disso, a gente conseguiu pensar em outras possibilidades e nos últimos 2 anos, 2018, 2019 praticamente para cá, as coisas viraram, nossa empresa virou tipo uma pipoca. Aquele milho transbordou. E é muito louco, porque eu fico olhando para trás e lembrando do dia que eu estourei um champanhe com o Johnny, comemorando os primeiros 100 mil de faturamento, como eu contei no primeiro vídeo, e hoje tem mês que a gente fatura 4 milhões, 5 milhões. E talvez para você tá soando prepotente eu falar esses números para ti. Mas não, eu tô falando isso para tentar te empolgar, porque eu vim do nada, do zero. E 4, 5 milhões, para você que tem uma empresa multimilionária, pode ser pequeno. Mas para mim é muito grande, é muito legal faturar isso, cara. Olhar para trás e ver o que eu era, o que eu me tornei, o que hoje vivo é o sonho que eu tinha. Claro que a gente vai sempre aumentando os nossos sonhos, eu quero muito mais agora e sempre quis muito mais. Mas em algum momento da minha trajetória, eu sonhava com isso, que é justamente o que eu tô vivendo. É olhar para minha empresa e ver dezenas e dezenas e dezenas de funcionários, pessoas que acreditam no nosso projeto, investem tempo no projeto e crescem junto com a gente. Isso é sensacional, cara, indescritível, impagável. E hoje nós temos esse pool de empresas que é um ecossistema relacionado ao vidro. Hoje a gente atende desde projetos arquitetônicos até projetos grandes de engenharia, revestimento de prédios, aquelas peles de vidro que vocês conhecem, daqueles prédios todos espelhados. Somos bastante focados no alto padrão, inclusive a gente atendeu a Casa do Primo Rico e entre outros que a gente atende, tudo de altíssimo padrão relacionado a vidro e esquadria. Temos uma empresa de ERP que a gente desenvolve software para o mercado de pequenas e médias empresas. Mantivemos a startup médica, que foi aquela que a gente começou lá no passado e possivelmente é uma das empresas que vocês vão ouvir bastante falar nos próximos anos. E hoje aparecem inúmeras possibilidades de sociedade. Todas elas boas ideias. Só que toda possibilidade de sociedade hoje pra mim, eu já entro na reunião com 90% de não. Justamente porque eu preciso fazer o papel de advogado do diabo pra me convencer de que aquilo é um bom negócio. E aí, graças a isso, graças a essa experiência que eu tive errando, eu comecei a entender os investidores que investem muito mais na pessoa que tá à frente do negócio do que na ideia em si. E é isso que eu quero trazer pra vocês. Um negócio vai pra frente quando a pessoa que tá à frente do negócio não aceita fracassar. O fracasso pode até acontecer, pode até existir. Você pode até em algum momento
se tornar um fracassado. Mas quando você entende que qualquer fracasso é temporário, porque não existe outra possibilidade para ti se não for prosperar, esse é o sócio que eu quero ter do meu lado. Foi exatamente essa característica, essa determinação, essa predisposição, essa predestinação, que muitas vezes eu não sentia nos meus sócios e por isso que em algum momento não fez mais sentido. Mas de novo, são pessoas muito queridas, inclusive grande parte deles vem na minha casa comer pizza, a gente se encontra, são pessoas do meu coração de fato que fazem parte totalmente da minha vida, que com certeza eu ensinei bastante e com certeza ensinaram demais a mim. Bom, gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado um pouco da minha trajetória. Mais pra frente eu vou criar vídeos específicos de cada etapa dessas, aí eu vou pegar e vou destrinchar melhor para todos vocês. E eu quero que vocês comentem, vocês já tiveram problemas com sociedade? Comenta aqui embaixo. Vocês já tiveram vontade de abrir várias empresas porque todas essas boas ideias eram ideias magníficas que você não queria perder? Outra pergunta que eu quero que você faça, mas principalmente responda para você mesmo. Você dá valor para o seu tempo? Isso é extremamente importante, porque o seu tempo é o ativo mais precioso do mundo. Não adianta você querer fazer tudo ao mesmo tempo. Foco é aprender a dizer não. Então é isso, gente. Vocês não têm noção o quanto eu aprendi nesses últimos tempos, o quanto essas experiências foram valiosas para mim, o quanto essa validação, esse estar a campo, tentando sucesso, tentando crescer, tentando fazer a diferença, tentando gerar impacto, me trouxeram resultados positivos, lucro demais intelectual, que fizeram com que eu amadurecesse nessa fase do empreendedorismo. Hoje, negócios não são falíveis, desde que a gestão seja compatível com a necessidade da empresa. E se por acaso seu negócio está passando perto de falir, eu digo para você com todas as letras: falir não é uma opção. Se você estiver preparado, você não fale. Inclusive, se você tomar um calote gigantesco, mas ainda assim você vai, com respaldo técnico, com know-how, se proteger de todas as variáveis possíveis e imagináveis. Você tem que fugir de qualquer oportunidade que possa colocar em risco de quebra. Ainda assim, você faz tudo certinho e vai entrar num projeto que, se a pessoa te der calote e você quebra, você consegue criar formas de evitar que isso aconteça. Resumindo, existe uma fórmula e essa fórmula só se aprende fazendo. Foi assim que eu aprendi e é assim que eu quero passar para vocês um pouco dessa experiência, porque se em algum momento você conseguir evitar algum problema por conta da experiência que eu tô trazendo para você, pode ter certeza que já vai ter valido tudo isso que eu tenho feito aqui no Além do CNPJ. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal para acompanhar todos os próximos conteúdos. Esses primeiros vídeos foram contando a minha história, mas a partir de agora eu vou começar um conteúdo mais técnico, falando especificamente de coisas relacionadas à gestão. Ativa o sininho para receber as notificações, curte e comenta para dar seu feedback. Tá sendo muito legal essa experiência de gravar num estúdio para YouTube, então o feedback de vocês é essencial para me motivar, inclusive, a continuar com essa produção de conteúdo. E se curtiu muito, compartilha com seus amigos, compartilha com seus sócios, vai para cima, porque esse conteúdo aqui eu quero que chegue a maior quantidade de pessoas. Tamo junto, gente, valeu!